Carros muito rodados, meus amigos. Aqueles carros aí com a quilometragem muito alta, que de vez em quando aparecem no mercado aí com um precinho bem interessante, ou até não, hein? Na época da pandemia, carros muito rodados com preço de tabela FIPE até acima. Mas bom, pessoal, às vezes a gente encontra alguns anúncios aí bem abaixo da FIPE, parecem ser bem interessantes, mas podem ser uma furada. Então vamos primeiro aprender a analisar que tipo de carros são esses que estão no mercado com uma quilometragem muito alta. Principalmente carros de representante comercial. Os caras viajam muito, mas geralmente em rodovia, e a rodovia ela maltrata menos o carro. Geralmente a suspensão está mais íntegra, a embreagem dura mais tempo, o freio dura mais tempo, então é um carro que tende a ter uma manutenção um pouco mais facilitada, né? Não é um carro que está tão maltratado. Porém, é um carro que geralmente vai rodar muitos quilômetros até o cara poder passar para frente. Quando é um carro que foi locado, por exemplo, também roda ali 1 ano, 2, e a empresa troca toda a frota e pega a frota nova de carro alugado. O segundo caso seria os carros de frotas de empresas. Esses aí tem que tomar cuidado. Carro de aluguel, carro aí que trabalhou em empresa tipo de instalação de internet, de manutenção de empresa, de qualquer coisa do tipo aí. Esses carros tem que tomar muito cuidado, porque geralmente são carros aí muito maltratados. Apesar que geralmente essas empresas fazem a troca de óleo corretamente e tudo mais. Porém, é aquela coisa, né? Eles fazem o essencial, muitas vezes não é um carro muito bem cuidado, por isso que quando tu chega lá no leilão tem um monte desses carros aí virando quase sucata. E depois eles caem no mercado, porque o lojista acaba comprando esse carro, dá uma tapeadinha e você vai lá e compra ele feliz da vida, né? Outro caso, meus amigos, e esse aqui realmente me assusta, os carros de motorista de aplicativo. Sabe por quê? Geralmente é um carro que vai rodar muito e dentro da cidade. E não só por isso. O que mais me assusta é o fato desse pessoal muitas vezes não conhecer de manutenção de carro, não programar a manutenção dos carros, né? Como é o caso de uma empresa que vai ter esse cuidado para o carro não parar. Então o que esse motorista de aplicativo acaba fazendo? Ele vai rodando, conforme ele tem que fazer ali uma troca de óleo. Às vezes ele até olha, às vezes ele deixa passar, às vezes nem faz, tá? Ele não troca fluido de freio, não troca fluido de arrefecimento, não tá nem aí para pastilha de freio, ele só vai trocar quando começar a fazer barulho. Suspensão, cara, só vai mexer quando estragar mesmo. E é muito comum isso. Ou quando tá fazendo muito barulho, que tá insuportável o carro, eles vão lá e arrumam. Geralmente é um carro aí que tem uma manutenção muito barateada, vamos dizer, cair muito na mão de lábios suínos. Então, realmente é um carro que assim, o cara detona ele e ele vai passar para frente quando o carro assim, tá, agora vai ter que fazer o motor, ou até já ferveu o motor, ele só tá passando para frente para evitar um mal maior na mão dele. Tem que cuidar com esse tipo de carro. Então, pessoal, todos os casos tem que ficar ligado, principalmente com a questão de manutenção. Porque tu imagina só um carro que ele era para estar com uma determinada quilometragem, né, naquele ano, e ele foi rodado, vai ter desgaste de retentores, que imagina, o carro tá ali andando para cima, para baixo, fora o tempo de uso, né? E bom, pessoal, em todos os casos é muito importante sempre pagar um preço abaixo do valor de mercado, abaixo da FIPE. Para quê? Primeiro, para tu ter um valor ali para tu poder fazer a manutenção tranquilamente de um carro desse se ela vier a aparecer, tá? Porque é um carro mais rodado, as peças já estão desgastadas, então vai aparecendo manutençõezinhas aqui e ali, às vezes o motor, imagina fazer o motor de um carro, né? Outra situação é a depreciação desse carro, ela é muito grande, ela já vai valer bem a menos o valor de venda quando tu for vender, então tu tem que ter essa margem de reserva, né? Tu já tá pegando um carro mais rodado, e ao contrário do que aconteceu na pandemia, o normal de um carro, quanto mais usado, mais velho, ele perdeu o preço. E assim o seminovo vai entrando no lugar dele e assim por diante. Não foi que nem na pandemia que o preço dos carros explodiram, né? Isso é uma aberração, tomara que nunca mais aconteça. Enfim, pessoal, de qualquer forma, sempre cuidar da manutenção de um carro desse, ver se não foi adulterado a quilometragem. Isso é crime, tá? Mas tem muita gente aí que adultera a quilometragem do carro. Apesar que hoje, quando tu for fazer a transferência, tu tem que colocar lá no DUT a qual quilometragem o carro está. Então, fica comprovado que se o cara fizer uma fraude, ele marcou lá tal quilometragem, adulterou para tal quilometragem, então fica uma coisa um pouquinho restrita, mas ainda acontece bastante, principalmente quando é um cara que ele pegou o carro com a quilometragem baixa
ele vai passar para o garagista já diz para ele, ó, bota no documento tal quilometragem. Meio que um ajuda a enganar o próximo cliente, sabe? E me conta aqui nos comentários se você compraria um carro muito rodado, ou qual carro você já comprou e te deu dor de cabeça, ou se foi um sonho na sua vida e ele só te deu alegrias. No mais, meus amigos, muito obrigado, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha, até a próxima, fica com Deus!